Olá, como vai você? Espero que você esteja bem, que tenha encontrado esse vídeo num bom momento. É, Meu nome é Gabriel, sou um dos colaboradores aqui do Espaço Hamed e estou muito contente de estar falando com vocês novamente. E hoje o nosso tema é a primavera e a reencarnação. Escolhi fazer uma relação assim até um pouco filosófica, talvez poética, para dar uma falar de alguns assuntos ligados à renovação e tudo mais. Então, espero que vocês gostem. E para começar, já vamos começar. Vou propor uma concentração aqui. Você faz aí da sua casa. A ideia é a gente trazer para perto da gente uma energia superior, uma energia boa, né? Que nos traga bons pensamentos, que nos envolva de uma forma positiva. Então vamos fazer essa mentalização. Então eu vou fazer com a narrativa falando, né? Então eu peço a Deus que a todos nós envolve, que nos conecte pela energia do bem, pela energia do amor, pela energia da sabedoria, e que essa energia nos ajude a compreender o que será dito e a partir disso que nós possamos desenvolver o conhecimento e incorporar nos nossos comportamentos cotidianos para que a gente consiga agir, sentir e pensar de uma forma melhor a cada dia, mais alinhado com as vontades, com as leis de Deus, e que com isso nós consigamos viver em paz, com mais harmonia. E é isso. Bom para começar, né? De vez em quando uma oração ali, uma conversa, né? Com Deus ou com uma força superior, não importa qual nome se dê a essa força, né? Mas é isso, né? O nosso tema hoje, primavera e reencarnação. A primavera começou no mês passado pra gente, né? Que mora no hemisfério sul deste planetinha chamado planeta Terra. E é o clássico mês da renovação, né? Quando as plantas e tudo mais começam a florescer e trazem aquela paisagem, né, cheia de cores e tudo mais. Então a primavera ela é aquela estação do ano que remete, né, que inspira o florescimento de novidades, coisas novas, né, revitalizando talvez os desejos, as ideias, os sonhos, as energias como um todo. Né? E, inevitavelmente, dentro do ciclo da vida, como no ciclo das estações, né? Se a gente começasse pela primavera, então primavera, verão, outono, inverno. No inverno é quando é a situação mais, né, assim, crítica, digamos assim. No outono é quando as folhas caem e as árvores ficam mais sem folhas, né? E na primavera é quando floresce tudo de novo e renasce ali aquele brilho, né? E aí a simbologia disso para a vida, cada um pode adotar várias interpretações, mas para conectar com o nosso tema de hoje, né, que seria a reencarnação, vamos pensar no ciclo da vida. Então a gente nasce,
vive, se desenvolve, cresce, né? Tem a nossa vida toda lá. Chega um determinado momento que a gente morre. O nosso corpo de carne e osso deixa de existir. E aí, o que vem depois? Eis a pergunta que falo, muita gente se faz, uma pergunta que a humanidade se faz, né? Porque não tem uma resposta convencionada que seja segura e que todo mundo fala assim, não, é isso, né? Com certeza é isso, não existe, né? E aí cada religião, cada cultura, cada filosofia vai dar uma resposta para essa pergunta, que é o... Bem, para o espiritismo, que é a vertente que eu sigo, é o que eu acredito e tudo mais, e é o que eu vou compartilhar um pouco aqui agora, a reencarnação é o destino natural, né, das pessoas depois que elas morrem no plano terrestre, né, digamos no plano material. E aí, se você, digamos assim, segue a vida no campo espiritual, que nada mais é do que o mesmo universo, digamos assim, porém numa faixa de vibração mais sutil. Às vezes parece que fica muito complicado, mas basicamente a gente está falando assim como se fossem estados da matéria, sabe? Vamos lembrar lá da aula de ciência da quinta série? Então você tem a água em estado líquido e aí você coloca ela lá para ferver e aí ela evapora, né? Vira pro estado gasoso. A vida e o que acontece após a vida pro espiritismo é similar. Então é como se nós vivêssemos num estado de água e quando a gente morre a gente vai para um estado de vapor, para ser uma coisa assim bem, né, simplista. Claro que tem milhões de coisas nesse processo, porém de uma forma simples para entender mais ou menos a jornada é isso, né? E uma das referências que o universo espírita vai proporcionar para as pessoas, né, é o livro dos Espíritos, que é onde concentra ali perguntas que o Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, se diz que ele é o codificador porque o conhecimento não é dele, ele só pôs no papel, só entre aspas, né? Foi um trabalho assim extenso, bem hercúleo, mas assim, as ideias não são dele, as ideias são dos espíritos que vêm trazer as comunicações e ele faz a codificação, que é trazer para o papel. E aí ele fala assim: a reencarnação é o nome do tópico dentro do livro dos Espíritos. Pode resultar desse princípio, do princípio de que a alma é eterna, depois de haver deixado um corpo, ou seja, depois da morte, toma outro corpo, a reencarnação. Então que reencarna em um novo corpo, ou seja, ela toma um novo corpo para si. É assim que se deve entender? Kardec pergunta. E a resposta dos espíritos é taxativa. Evidentemente. E aí ele segue perguntando: qual o fim objetivado com a reencarnação? Para que serve a reencarnação? E aí os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça?
E aí vem um fator essencial da, da doutrina espírita, né? Primeiro que Deus existe, é o primeiro parâmetro da doutrina espírita. Deus existe. E as características de Deus é a infinita bondade e a infinita justiça. Ótimo. Deus é justo. Perfeito. O segundo parâmetro da doutrina espírita é que existe a reencarnação. E qual é o conceito? Uma alma, um espírito, uma unidade, né? É eterna. Um espírito ele é eterno, ele vive para sempre. Ele existe para sempre. E já que ele existe para sempre, e o corpo físico de carne e osso, essa roupagem que a gente usa, essa se estraga com o tempo, envelhece, perece, né? Das cinzas vieste, para as cinzas voltarás, né? Esse carne e osso acaba dentro de alguns anos, né? Um pouco mais ou um pouco menos, mas acaba dentro de alguns anos. Então, o que o espírito que é eterno ia ficar fazendo pelo resto da eternidade? E olha que eternidade significa bastante tempo, né? Ou, se a gente lembrar o conceito de eternidade, que é um tempo sem fim. Como que o espírito ia se manifestar e tudo mais? Então, ele precisa de um novo corpo de carne e osso para poder seguir a sua jornada. Tá, mas para que ele vai seguir a sua jornada? Para cumprir a sua obra, digamos assim, na construção da vida, digamos, né? Então, aqui ele está falando assim, é a expiação e o melhoramento progressivo. Então, a gente pode dizer que o objetivo de nascer várias vezes é para que a gente trabalhe na obra de Deus, na obra da criação, que basicamente é a obra de existir a vida, ou seja, né, ser, seja lá o que você escolha ser, né? E só que nesse processo a gente erra bastante e a gente acerta bastante também. Mas quando a gente erra, lembra lá da infinita justiça? Então, se a gente errou, a gente tem que reparar o erro de alguma forma, né? Tem que ser, a gente é responsável por aquele erro cometido, aquela situação que a gente gerou. Então, vamos pegar um exemplo prático para ficar bem fácil de entender. Vamos pensar que a pessoa humana, viva aqui, viveu anos da sua vida fazendo coisa errada. Prejudicou várias pessoas, de várias formas, não importa quais. Se, quando ela morresse, a vida acabasse, fica fácil de entender que essa pessoa não teria se responsabilizado pelos erros dela, porque se a vida acabou, acabou. Não tem mais nada depois. Então o espiritismo, quando vem com a reencarnação, ele põe uma chave aqui, uma ponte que conecta. Ele fala, não, essa pessoa que morreu, ela vai nascer de novo. E quando ela nascer de novo, ela vai passar por situações onde ela vai ter que se responsabilizar pelos prejuízos que ela causou naquela vida anterior. E, por uma questão de desdobramento lógico, tudo que ela fizer nessa vida presente vai pesar a favor ou contra ela na próxima vida. E assim sucessivamente. Então esse mecanismo acaba sendo um mecanismo que permite que haja a justiça divina, né?
por meio da responsabilização do indivíduo. Não é uma coisa que um terceiro, uma outra, que haja assim alguém vai pagar por mim, sabe assim, ou que eu possa me livrar, digamos assim, né, em relação à responsabilidade, né? Então, trazer o tema primavera e reencarnação tem muito a ver com a gente pensar nestes ciclos da vida. A primavera é uma vez por ano, né? Os nossos, a gente até fala, né? O dito popular, né? Estou fazendo 30 primaveras, 35 primaveras e etc. São ciclos, né? E a reencarnação são ciclos iguais, só que numa escala maior. Então vamos pensar numericamente. A gente tem o número 1, 2, 3, 4, são unidades, né? A gente pode juntar assim 10 números e formar uma unidade só, que é uma dezena. A gente pode contar uma unidade por vez e chegar até 100, mas a gente também pode juntar 10 dezenas para formar uma centena, correto? Matemática básica aqui na sexta-feira à noite. Olha só que numa palestra de um espaço espiritual religioso. Ninguém esperava por isso. Enfim. A questão é que é mais ou menos assim, né? Os anos que nós vamos passando são unidades. E de vidas em vidas a gente pode fazer essa junção. Então cada vida, vamos só supor, tá, gente? É só uma imaginação. Em cada vida eu vivi ciclos de 80 anos. Pode acontecer. Ou de 50, vai, para ficar um número médio redondo aí. Então a gente pode falar que cada vida contém 50 anos. Aí a gente vai lá, passa um tempo no plano espiritual, que é o famoso plano espiritual. Nasce de novo, vive mais 50 anos com um corpo de carne e osso. Passa um tempo sem esse corpo, se prepara, nasce de novo e assim vai fazendo o ciclo da vida. E a ideia, agora amarrando as coisas, né, e pensando no que o espaço Hamed proporciona e incentiva, que é a renovação, das atitudes, que é o autoconhecimento, que é o autodesenvolvimento. A ideia é pensar o que eu vou trazer de melhoria, de evolução no meu ciclo atual de vida, nessa nova primavera que se inicia e que passa tão rápido. Se a gente deixar muito sempre para depois, daqui a pouco chega o depois e a gente não fez, né? Já ouviu falar disso? Dá pra gente chamar de procrastinação, talvez. Enfim. Só sei que em algum momento a gente vai ter que fazer. E aí vem uma outra clássica, um bordão clássico, né? Outro jargão assim muito difundido, que é o se não for por amor, vai ser pela dor. Bordão ou não, dito popular ou não, fato é que é como acontece, né? Geralmente a gente observa que é assim mesmo, né? Quando a gente pode procurar voluntariamente a nossa melhoria, a nossa renovação, a gente não faz. E aí quando uma força externa, né, que a gente pode chamar de destino, de karma, pode chamar como queira, mas uma força exterior te traz uma situação que não tem como superar sem fazer aquela modificação. Tá reconhecendo aí na sua trajetória alguma coisa parecida com isso? Talvez você encontre.
E, dado o nosso horário, eu já vou encaminhar para o nosso encerramento, mas com uma conexão. E a conexão é um livro de Hamed, que é o nosso, como se diz, né? É quem leva aqui o título do Espaço Hamed, né? O nosso orientador, digamos. É um livro recente, né? Canalizado por Francisco do Espírito Santo Neto, que é quem traz as ideias, os conhecimentos de Hamed aqui no plano terrestre, digamos assim, chamado Estamos Prontos. E nesse livro ele vai falar justamente que estamos prontos, tá na hora, né? Não tem essa de pô, tem que esperar mais, pô, ainda não tô pronto, poxa, né? Estamos prontos. O momento é agora, né? E a ideia do livro é falar sobre isso, né? Que falar de alguns assuntos da atualidade e e às vezes já muitas dúvidas, né, de que podem surgir aí desse processo do caminhar, né, que a gente vive. E aí só para ler um trechinho do livro, tá disponível na internet, vocês conseguem acessar aí também pesquisando no buscador. Ele fala assim, ó: hoje atribuímos essas qualidades, das qualidades humanas, né, apenas aos homens, ignorando que elas também são um legado dos nossos ancestrais do reino animal. Nesse livro ele fala que hoje nós somos produto de todas nossas vidas anteriores. E em algum momento dessas vidas anteriores, numa fase primitiva, a gente já inclusive teria passado pelo reino vegetal e já teria passado pelo, como posso dizer, enfim, por reinos mais primitivos mesmo, né? De energias mais primitivas, até o ponto da gente chegar à energia humana, digamos assim, né? Que seria mais evoluída em relação a essa. Né? E aí fala assim, ó, os embriões da consciência ou espíritos em evolução, constituindo assim as bases evolutivas da conduta atual da coletividade humana. A gente sempre vai se preocupar muito com o comportamento, né? Então por isso a conduta atual. E ele continua, ele fala assim, ó: não podemos esquecer que os homens se utilizam de um corpo orgânico que interage estritamente com o seu espírito imortal. E essa vestimenta física humana tem, na ciência atual, uma classificação biológica. Animais da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens. Isso foi o que a ciência foi desenvolvendo para catalogar, entender e explicar a nossa sociedade, o nosso mundo e o que tem no mundo, né? E tem muita coisa para conhecer ainda, tanto no mundo físico quanto do mundo energético, digamos assim, né? Do mundo espiritual. E então o que eu quero dizer no fim, para concluir o nosso encontro de hoje, é que viveremos ainda muitas primaveras. Muitas. O que isso significa? Que o momento presente, por mais que esteja difícil, por mais que a ansiedade esteja lá em cima, por mais que o estresse esteja tomando conta, por mais que
o desespero bata a porta, por mais que a gente possa estar doente eventualmente, independente do que aconteça, todos esses eventos passarão. Essa é a verdade. Vale para coisas boas também, né? A gente pode estar super bem, super feliz, com dinheiro, com saúde, em paz com a família, em paz com tudo, mas eventualmente pode ter uma tribulação, pode acontecer qualquer coisa, né? E tudo é um processo de renovação, de aprendizado, né? Então, tendo isso em vista e acreditando na reencarnação, de alguma forma isso pode acalmar o coração para a gente viver uma vida com menos ansiedade, né? A, a nossa jornada espiritual é muito antiga. A gente vive de muitos anos para trás e vamos viver muitos anos para frente. Então, o que é uma vida, por mais que ela tenha 80, 100 anos, o que é uma vida se a gente traçasse uma linha reta assim, ó? O que seria uma vida nessa linha, considerando que essa linha aqui é infinita? Que é uma vida, né? Um micro pó de areia no deserto. Se uma vida inteira de 100 anos é um micro pó de areia no deserto, imagina o que é um ano, o que é um mês, o que é um dia. São escalas muito pequenas, né? Assim, diante do todo. Não quer dizer que não tem importância, pelo contrário, ela é extremamente importante, porque é o hoje, é o que a gente tem de fato. A gente precisa lidar com isso, né? É a necessidade de agora. Né? Eu preciso fazer este encontro com vocês, eu preciso ir ali e almoçar ou jantar, né? É uma necessidade do agora, ela é tão importante quanto o universo inteiro. Porém, o que a gente pode ter em mente é que as coisas vão continuar e a gente vai ter oportunidades para fazer de novo e fazer melhor e de novo e melhor e assim sucessivamente até ficar perfeito. E é isso, gente, é o que tínhamos para hoje. Fiquem bem, se cuidem e para fechar, vamos também fazer um agradecimento a todas as pessoas que nos ajudam, que nos acompanham. Alguns vão chamar de anjos da guarda, outros de guardião, outros de mentor, outros de guia, não importa como chamemos. O importante é agradecer, porque essa jornada não é sozinha. A gente está sempre apoiado por alguém. E é essas pessoas que a gente agradece. Obrigado. E até um próximo encontro. É isso por hoje. Tchau, tchau.